Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão estar assistindo este vídeo, mas uma coisa é certa, pessoal, caiu a casa do Bolsonaro, hein? Caiu a casa do Bolsonaro, Xandão tirou o sigilo e caiu a casa do Bolsonaro. Vamos iniciar, já vou iniciar desde logo, pessoal, dando as boas-vindas para todos aí, mas vamos ouvir este videozinho rápido aqui, ó, do ICL Notícias, 1 minutinho, tem a ver com esse tema do nosso vídeo. Vamos assistir aqui, ó. Vamos lembrar que o Freire Gomes, o Almir Garnier e o Batista Júnior assinaram uma nota pública em 11 de dezembro de 2022, apoiando os acampamentos golpistas e dizendo que eles ficariam literalmente no mesmo lugar onde eles estavam. Não existe general democrata. As Forças Armadas brasileiras são essencialmente golpistas e essa é uma das poucas chances que a gente tem na nossa história de se reconciliar com o Brasil que a gente quer, um Brasil democrata. Por isso que a gente sempre fala de não passar pano para militar, porque se a gente não promover um processo amplo de condenação desses militares, de 64 a 2023, em 2038 tem mais golpe, em 2047 tem mais um, em 2062 tem outro. A gente tem que colocar as Forças Armadas no lugar delas. E tem muita gente elogiando o Freire Gomes. Para mim, o Freire Gomes tem que ir para a cadeia, junto com todos os outros golpistas. Sentou na mesa com o golpista, é aquele negócio. Comprou a passagem, fez check-in, só não embarcou porque viu que o voo ia ser turbulento. Então decidiu, na última hora, desembarcar do voo. Mas é um golpista junto com os outros dois comandantes das Forças Armadas. Muito importante essa fala aí do William De Luca, pessoal. E assim, ele fez essa fala na sexta-feira de manhã, no ICL da manhã, antes do Xandão liberar o sigilo, pessoal. E por que eu trouxe essa fala? Porque justamente a quebra do sigilo, a retirada do sigilo pelo Xandão, nos trouxe aí todos os depoimentos que envolvem esse processo aí, essa investigação, né, dos atos golpistas, e todos vão convergir, pessoal, nessa linha de apontar o dedo para o Bolsonaro, de colocar o Bolsonaro como o único culpado da história e os outros generais ali. Não, tem o Garnier também, né? Tem o Garnier, que era o da Marinha, que teria até colocado tropas à disposição do Bolsonaro, né? Mas, assim, em linhas gerais, os depoimentos vão no sentido de apontar o dedo para o Bolsonaro e de isentar os demais golpistas. Então, esta fala do William De Luca, eu achei que era importante iniciar o programa com ela. Galera, quem tá chegando aí, ó, já chega deixando a curtida, chega se inscrevendo no canal, confere ali se a inscrição tá direitinho. Às vezes o YouTube derruba a inscrição, né? O sininho, vê se o sininho tá ativado ali, que é bem importante para nós aqui do canal. Me digam aqui, comentem aqui, digam se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, para que a gente possa ir melhorando, né, pessoal? E digam também no chat aqui, muito importante, pessoal, a cidade da qual vocês estão falando, assistindo ao programa. Eu gosto muito de ver ali a diversidade das cidades, né? Gosto muito quando tem gente da Bahia, do Maranhão, de São Paulo, Rio Grande do Norte, aqui do Rio Grande do Sul, da onde eu falo, né? São Paulo, Rio, Minas Gerais. Gosto muito de saber aí de onde estão assistindo ao programa. E vamos desde logo, né, pessoal? Vamos entrar aqui na pauta que é a pauta única hoje desse programa aqui, né, pessoal? Geralmente a gente traz 1, 2, 3 notícias, mas hoje eu vou trazer 3 vídeos, mas concentrados nessa pauta aí da liberação do sigilo e da casa do Bolsonaro caindo, né, pessoal? Vamos então conferir aqui um vídeo que o Rodrigo Viana fez a respeito deste panorama aí aberto com a quebra do sigilo pelo Alexandre de Moraes. Em outros canais, na Globo News e tal, como é que eles deram as manchetes, né, do depoimento do Freire Gomes e do depoimento do próprio Batista Júnior? Até destaquei aqui um dos momentos, uma das manchetes, como é que a Globo estava aqui, olha. Freire Gomes avisou o Bolsonaro sobre responsabilização penal. Ex-comandante do Exército detalhou as reuniões golpistas. Parece que ele é um salvador, que ele é assim, um democrata que avisou o Bolsonaro. Cuidado, senão você pode ser responsabilizado.
Isso aqui é uma. Tem uma outra manchete também. Freire Gomes nega ter ordenado a visita de Teófilo a Bolsonaro. Isso aqui é uma história complicada, porque o Teófilo é o outro general que chefiava os Kids pretos e que foi visitar o Bolsonaro no palácio. Diz o Teófilo que foi a mando do Freire Gomes e o Freire Gomes diz que não mandou ele conversar com o Bolsonaro. Então, o que ele foi fazer lá? Bater papo? Fazer sessão de descarrego com o Bolsonaro? A gente não sabe. De qualquer maneira, fica essa tentativa de transformar os dois, esse é o Teófilo, né? Mas de transformar os dois, o Freire Gomes e o comandante da Aeronáutica, em salvadores da democracia. Viu, pessoal, por que eu trouxe aquele vídeo do William De Luca ali, ó? Heróis da pátria. Globo News está dizendo que esses generais aí que estavam lá sentadinho na mesa de reunião com o golpista Mauro Bolsonaro, estavam lá sentadinhos junto com ele. O Mauro Cid diz que foram 5 reuniões, pessoal. Igual aquela... Sabe aquela reunião que veio a público, que a gente assistiu, né? Que o general Hereno disse que ia espionar o Lula e que o Bolsonaro falou, não, general, não fale mais. Vamos ali até aquela sala, depois a gente fala no privado sobre essa questão de espionar os outros candidatos. Sabe aquela reunião? Teve mais 4, foram 5 reuniões, segundo o Mauro Cid. E esses generais, o Batista Júnior, o Freire Gomes e outros, estavam lá sentadinhos na mesa, pessoal. E a Globo News agora bota a manchete heróis da pátria. Heróis da pátria, será que são? O depoimento do Batista Júnior tem trechos bem interessantes mesmo. Em parte, essa tese se baseia no próprio depoimento dele. Vamos ver aqui na tela rapidinho, depois mais tarde a gente vai detalhar com a Juliana. Mas ele conta, né? Essas transcrições são engraçadas da polícia, né? Esse porque o escrivão da polícia vai detalhando o que o sujeito falou. O indagado afirma que é isso, que é aquilo, que é aquilo. E ele diz que deixou claro a Jair Bolsonaro, em uma dessas reuniões, que tais institutos, ou seja, Estado de Defesa e Estado de Sítio, não serviriam para manter o então presidente no poder após 1º de janeiro. Que o ex-presidente ficava assustado quando ouvia isso de um militar. Eu achei interessante ele usar essa expressão. O Bolsonaro ficava assustado quando ouvia do chefe da Aeronáutica. Não pode fazer isso não, o Jair, né? É porque ele esperava que todo mundo, né, já desfilasse de tanque e na rua para garantir a continuidade do mandato. Pois é. E aí, então esse aqui é depoimento do Batista Júnior, tá? Que o Bolsonaro ficava assustado quando ouvia não é bem assim. E diz o Batista Júnior, general Freire Gomes, do Exército, também tentava convencer o então presidente a não utilizar os referidos institutos. E segue. Continua o depoimento do Batista Júnior nesse pequeno trecho que nós separamos aqui. Vamos para a próxima página aqui do depoimento dele. Bom, aí é que vem o interessante, né? O Batista Júnior diz... O então comandante do Exército, general Freire Gomes, afirmou na reunião com Bolsonaro que, caso tentasse tal ato, decretar estado de sítio, estado de emergência, teria que prender o presidente da República. Isso aí virou a principal manchete nos sites e tal, porque o Batista Júnior disse isso. E que em outra reunião dos comandantes... O depoente deixou evidente a Jair que não haveria qualquer hipótese do então presidente permanecer no poder após o término do seu mandato. Mas presta atenção, isso eu acho interessante. É o comandante da Aeronáutica dizendo que o comandante do Exército ameaçou prender o Bolsonaro. Me chamou a atenção que no depoimento do Freire Gomes, ele não conta isso. Ele não diz, eu disse que ia prender o Bolsonaro. Quem conta é o Batista Júnior, né? Mas daí passa aquela imagem de que eles estavam tentando salvar a democracia naquele momento. Gabi, mas sabe o que acontece? Se a gente reconstitui o que estava acontecendo em novembro, dezembro de 2022, vocês se lembram? Os acampamentos na frente dos quartéis. E aí, no meio daquela confusão, os acampamentos, aquela loucura toda, pedindo golpe, as pessoas estavam pedindo golpe de Estado. Os militares, em vez de esvaziar a porta dos quartéis, apoiaram a permanência. E esses comandantes apoiaram a permanência. Seguraram essa gente lá. Seguraram. Senão eles iam embora. Pegavam o ônibus, voltavam para Araraquara, para o interior do Brasil inteiro. Tinha gente do Brasil todo. Não, eles seguraram. Tá lá o Braga Neto com um chicletinho na boca, mascando um chicletinho, dizendo, pera aí, segura aí, vem novidade, vem coisa boa. O Braga Neto
Sem dúvida alguma, não tem como esses militares, pessoal, nem o Freire Gomes e nem o Batista Júnior, esse dizendo que o Freire Gomes teria dito ao Bolsonaro que ia prender o Bolsonaro. Quem é que acredita nisso, pessoal? Sabe? Eu não acredito, não tem como acreditar. E essa questão que o Chico Sá e o Rodrigo Viana falam aí é fundamental. Eles foram peça-chave na manutenção dos acampamentos. Na manutenção desses acampamentos. A gente tem que descortinar isso aí. Eu acho assim, ó, pessoal, essa base militar está bem evidente quem eram, né? Eram as figuras ali do alto escalão das Forças Armadas, o general Heleno, o Braga Neto, que faziam essa articulação no campo militar, que se tivesse dado certo, teria sido fundamental a concretização do golpe, e aqui entra aquele comunicado recebido do Pentágono, lá de Washington, aquela notícia que saiu dando conta que os Estados Unidos não apoiariam este golpe, que estava já sendo tramado. Então a gente vê que vai fechando o quebra-cabeça, né? Quando saiu aquela notícia, todo mundo ficou, mas por quê? Estados Unidos não apoiaria golpe, mas qual golpe, né? Já estava em curso, já estava em marcha. Todos esses fatos que a gente vem conhecendo agora. Tanto que o governo dos Estados Unidos, o Pentágono, né, o Washington, solta esse comunicado dizendo que, numa hipótese de um eventual golpe no Brasil, os Estados Unidos não reconheceriam. E isso foi fundamental para que esses militares tirassem da cabeça essa ideia de concretização desse golpe. Eles viram que não ia dar certo, que a coisa não ia ser como foi em 64. Bobos eles não são, esses militares aí. E a parte dos financiadores do golpe, a gente precisa descortinar isso aí, né, pessoal? Porque aquela gente toda que ficou acampada na frente dos quartéis, se alimentava na frente dos quartéis com 3 refeições diárias e refeições poupudas ali, com muita carne, legumes, arroz. Quem pagou por tudo isso, né, pessoal? Isso tem que ficar bem evidente. Já está andando um pouco esse ramo aí da investigação, né? Recentemente foram, inclusive, presos aí empresários que não eram empresários graúdos. Eu ainda quero ver os graúdos. Os graúdos, inclusive o pessoal do agronegócio aí. Eu quero ver essa gente sendo responsabilizada também. Com certeza. Agora, eu gostaria de lembrar que esses dois que hoje aparecem como salvadores da democracia, o Batista e o Freire Gomes, também seguraram as pessoas na porta do quartel. Eu me pergunto, se o MST fizesse acampamentos na porta do quartel, o que tinha acontecido, hein? 2 meses acampados na porta do quartel. Apanhava todo mundo e ia preso em 2 dias. 2 dias, não tinha... Bala de borracha ia comer. Bala de borracha ia comer, gente. Conversa. E na época até publicaram uma nota conjunta das 3 forças. Nós temos aqui na tela também para mostrar. Esse é o Braga Neto mascando o chicletinho que o Chico Sá lembrou. Mas a nota dos 3 comandantes, Aeronáutica, Marinha, está aqui, ó, assinado pelos 3, ó. O Almir Garnier da Marinha, o Freire Gomes pelo Exército e o Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, dia 11 de novembro de 2022. Eles, no meio dessa confusão, o Lula ganhou a eleição, aquele diz que me diz, não, o Lula não toma posse, não vai subir a rampa, acampamento na porta do quartel, e o que fazem as Forças Armadas? Fazem essa nota cheia de dubiedades, de truques, inclusive os 2 que agora aparecem como democratas. Eles falam nas tradições das Forças Armadas, sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos da nossa história, ou seja, reafirmando essa falácia, essa mentira de que Forças Armadas são poder moderador. Não são, não está isso na Constituição, mas eles publicaram a nota malandramente para dizer, nós somos, a gente faz o que a gente quiser e segura as pessoas lá na porta dos quartéis. E aí...
Vou insistir no que o William De Luca fala naquele vídeo que a gente colocou ali no início. Acho que eu vou voltar para ele o tempo inteiro aqui nesse programa hoje. Não existe militar legalista. Militar é golpista. Militares são golpistas. Aí destacava que era necessário garantir a liberdade de reunião, portanto, liberdade de permanecer na porta dos quartéis. Pessoal, assim, militar que estava no governo Bolsonaro, legalista, ninguém aqui é bobo, né, pessoal? Ninguém aqui. E a liberdade de locomoção no território nacional, para que todos esses manifestantes pudessem ir com caminhão para lá, ônibus para cá, parar a rodovia, parar o que quisessem. As Forças Armadas, dizia aqui no final a nota, permanecem vigilantes, atentas e focadas em seu papel constitucional na garantia da soberania, da ordem e progresso. Então ali eles reafirmavam, a gente vai dizer o que pode e o que não pode, e em nenhum momento mandaram sair ele da porta. E em nenhum momento deram ordem de prisão efetiva ao Bolsonaro. Então, tem que tomar cuidado com essa construção feita por setores das Forças Armadas, que é para nesse momento gravíssimo, em que o Bolsonaro vai para o centro da apuração, e os generais Heleno, Braga Neto do Chicletinho e outros, e o almirante Garnier também vão para o centro, as Forças Armadas tentam sair e dizer, não, a gente não estava, a gente até avisou o Bolsonaro que não era para dar o golpe. Mas malandramente mantiveram os acampamentos na porta do quartel. Eles estavam se reunindo com o Bolsonaro nesse momento. Nesse momento aí. E naquele momento, para quem não lembra, o momento do Bolsonaro era um Bolsonaro fingindo uma depressão, lembra? Ele aparecia deprimido. Aparentemente deprimido para passar para a nação. Saía matéria todo dia, Globo, Folha, Estadão, Bolsonaro deprimido, coitadinho, barará, barará. Estava lá tramando essa parada toda. Fazendo várias reuniões. É bom lembrar que até hoje o Bolsonaro não reconhece a vitória do Lula, né? Até hoje circulam aí nas redes bolsonaristas, é um dos grandes delírios das redes bolsonaristas que Lula não ganhou legitimamente. E tem alguns bolsonaristas que dizem que o Lula não é o presidente, que não é o presidente. Até hoje. Que nos depoimentos aparecem. Reunião tal dia, reunião tal dia, reunião tal dia, reunião no Alvorada, depois reunião dos chefes militares no Ministério da Defesa, aí o Bolsonaro não estava, mas tinha emissário do Bolsonaro na reunião. Olha, o Bolsonaro estava operando o golpe e esses caras eram chefes das Forças Armadas durante essa operação. Então, muito cuidado com essa construção de heróis da democracia que esses militares tentam trazer nesse momento, né? Porque havia, de fato, uma articulação golpista. A tentativa é de circunscrever o golpe, agora que não dá mais para negar, porque tem minuta, tem documento, tem um monte de indícios e depoimentos, é circunscrever na cozinha bolsonarista. Alguns militares, não vai ter como deixar de responsabilizar, então o próprio Jair Bolsonaro, os generais Heleno, Braga Neto e esse Teófilo, também me parece que está bem complicada a situação dele, e alguns civis. Felipe Martins, que é o intelectual, autor aí, intelectual com muitas aspas, autor desse documento para justificar o estado de sítio, esse aqui está preso. Que fez o símbolozinho nazi, né? Tá ali, ó, ele fazendo o símbolozinho nazi, né? Em plena Câmara dos Deputados. E tava soltinho, né? Tava soltinho depois de fazer o símbolo nazi. Eles continuaram passeando por aí, né? Viu? Tá preso. E apareceu mais uma personagem nos depoimentos hoje, que insuflava o golpe. Carla Zambelli, civil, deputada. Sim. A deputada que no dia da eleição saiu de arma na mão por São Paulo. Ela é citada no depoimento, aqui a Carla Zambelli, ó, se acha um gênio. Citada no depoimento do Batista Júnior, do comandante da aeronáutica, porque ela foi procurar o Batista Júnior nesta fase e dizer, olha, comandante, apoie o nosso presidente, não deixe ele na mão, querendo dizer, dê o golpe, ajude a dar o golpe. Ele falou disso e está no depoimento que o Alexandre de Moraes liberou hoje para que a gente possa ler na íntegra. A gente tem esse trecho também aqui, né, em que a Carla Zambelli, esta que no dia da eleição aparece armada, perseguindo um homem pelas ruas de São Paulo,
É essa cena aqui. Eu rio, mas é um pouco de nervoso. Imagina, na véspera da eleição, uma coisa dessa. Foi uma ameaça aberta. Mas vamos para o documento aqui, ó, o depoimento do Batista Júnior. Olha o que ele diz. Que no dia 8 de dezembro, após a formatura de aspirantes em Pirassununga, que é onde tem uma escola militar, né, da aeronáutica, o depoente foi interpelado pela deputada Carla Zambelli com a seguinte indagação: brigadeiro, o senhor não pode deixar o presidente Bolsonaro na mão. E que o depoente respondeu: deputada, eu entendi o que a senhora está falando e não admito que a senhora proponha qualquer ilegalidade, que ela estava propondo o golpe. Então, há vários indícios, a tentativa de circunscrever nesses que foram mais afoitos, Carla Zambelli, Felipe Martins, esses outros militares, e salvar a imagem das Forças Armadas. É claro que há uma diferença mesmo, porque o comandante da aeronáutica não avançou, mas participou das reuniões, manteve todo mundo lá nos quartéis. Por quê? Aí eu estou concluindo já, para daqui a pouco a gente ouvir a Juliana, o Chico, nossos outros convidados, né, Gabi? Para a gente entrar mais nos detalhes dos documentos. Porque era um jogo de ganha-ganha por parte dos militares. Se o golpe desse certo, o Batista Júnior, o Freire Gomes iam dizer: poxa, peraí, a gente manteve lá o acampamento para vocês, ajudou, né? Estamos com vocês, estamos com o golpe. Como o golpe deu errado, eles podem construir a outra narrativa, de que, não, desde o começo avisamos o Bolsonaro que aquilo era uma aventura, que a aeronáutica não entraria e que o Freire Gomes do Exército prenderia o Bolsonaro. Então eles deixaram as duas portas abertas. É o jogo de ganha-ganha e agora querem se apresentar como os campeões da legalidade, sendo que insuflaram o golpe, participaram disso, mantiveram os acampamentos. Não são o Marechal Teixeira Lott, viu, gente? Na história do Brasil, teve um militar legalista, que é o Teixeira Lott, Marechal Lott. Esse, sim, garantiu a posse do Juscelino Kubitschek, né, comandante do Exército. Está aqui, ó, ao lado do Juscelino, em 1955. O Getúlio tinha se suicidado em 54. Em 55, o Juscelino se elege presidente e a direita não queria que o Juscelino tomasse posse. O Lott falou: ganhou, vai levar. Ganhou, vai tomar posse. E garantiu a posse do Juscelino. Eles não são o Lott. E depois, no golpe de 64, ele de novo reafirmou. Foi contra o golpe de novo. Contra o golpe. O Lott de novo estava lá. Aliás, há um livro muito legal sobre o Lott, O Soldado Absoluto, do Wagner William, que eu recomendo a leitura. Mas então, se houve um general legalista... Era esse aí. Foi esse aqui. O Freire Gomes e o Batista foram, assim, titubeantes, né? Não dá para dizer que eles sejam iguais ao Heleno, não são realmente, e o Braga Neto, mas foram, assim, deixar as portas abertas, podiam jogar com os dois lados. E é isso que nós estamos assistindo agora, através dos depoimentos deles, também reforçando a existência dessa articulação golpista que era conduzida pelo Jair Bolsonaro. Quanto a isso, acho que não resta mais dúvida, Gabi. Marechal Teixeira Lott é a exceção que confirma a regra, né? A gente acabou de falar aqui que não existe militar legalista, né? Que são todos golpistas. Tá aí o Lott é a exceção que confirma a regra. Na história do Brasil é o que se tem, né? É o Lott e mais ninguém. Para dar sequência aqui nesse programa, eu quero trazer um vídeo aqui que eu peguei do Cortes 247, do programa Brasil Agora, da TV 247, no qual, assim, logo em seguida que saiu a notícia da liberação aí dos depoimentos, Tereza Cruvinel, o Paulo Moreira Leite, a Daiane, da 247, comentaram ali em cima da marca essa liberação aí do sigilo, e eu achei que seria legal trazer para assistir junto com vocês aqui o que eles disseram aí sobre o conteúdo dos depoimentos, né? É um festival de cinismo e de mentira de cabo a rabo nesse depoimento, né? Então, são coisas assim. O verbo mais usado em todo o depoimento é desconhecer. O declarante diz desconhecer. Então, ele não sabe de nada. Ele não sabe, ele foi naquela reunião do dia 5, porque foi chamado e tal, mas tinha outros assuntos, além de eleição, dos quais ele não se lembra. Era uma reunião de trabalho, mas ele não se lembra do resto. Aí perguntam para ele por que naquela reunião ele se referiu a uma suposta denúncia do general Carvajal de que o PCC, durante 10 anos, tinha abastecido o Lula, e além do Lula também a Cristina Kirchner e o Hugo Chávez.
e tal. Aí ele fala, não, eu não falei isso, eu me referi a matérias que tinham saído antes na Veja falando isso, a propósito do depoimento do Marcos Valério, é uma matéria que tinha saído, mas você mandou investigar isso, você falou que ia mandar investigar, disse ao Bolsonaro lá na reunião que a Polícia Federal estava determinada a apurar esse financiamento aí, né, do Lula pelo crime e tal. Não, ele não pediu à Polícia Federal, ele desconhece se houve essa investigação. Mas, assim, eles mexeram com isso. Ficou claro, né, no depoimento que eles tentaram ressuscitar alguma coisa nesse sentido e que ele pôs a Polícia Federal a trabalhar nisso. Os fantoches da extrema-direita, né, o PCC, Lula financiado pelo crime, Flávio Dino, né, amigo do PCC, quem não lembra, né? São fantoches, ilusões que são atiradas e que acabam circulando massivamente ali nos grupos de WhatsApp, pessoal. Aqui no canal a gente recebe comentários mil do pessoal com esse papo absurdo do PCC e das relações do governo Lula com o PCC. É uma história que não tem qualquer conexão com a realidade. Qualquer conexão. Interessante ver isso aí, né? Que confrontados na Polícia Federal sobre esse assunto, só falta chorar no depoimento, né? Aí vai assim, sabe? Lá se falou em fraude, ele não falou em fraude, o Bolsonaro não falou em fraude, ele nunca questionou as urnas eletrônicas, ele ratifica que o Bolsonaro não falou em fraudes naquela reunião, né? Sabe, assim, não houve nada do que a gente sabe que houve vendo o vídeo. Parece até que ele não viu o vídeo, né? Ele participou daquela live, o presidente chamou, ele foi lá naquela live, mas chegou bem tarde, não falou nada. E aí, por que ele disse... Esse aqui é um ponto engraçado. Aí ele pergunta para ele o seguinte, o que o senhor quis dizer quando disse naquela reunião de 5 de julho? Senhores, todos vão se foder. Que cada um pense no que vai fazer previamente antes da eleição. Meu Deus do céu, hein? Porque todos vão se foder. Aí ele disse, não, eu estava advertindo, eu estava fazendo um chamamento aos ministros para que todos se empenhassem em divulgar para a população o que o governo estava fazendo, claro, com vistas a uma vitória. Aí pergunta para ele, mas por que você dizia que todos vão se foder? Você, sim, porque se a gente perder essa eleição, aí as ações administrativas, as realizações de cada ministério seriam interrompidas. É nesse sentido que eu disse que todos vão se foder. Imagina só, né? Olha o nível. E as ações, quais as ações? Quais foram as ações do governo Bolsonaro, hein? Quais são, né? O que o governo Bolsonaro fez, pessoal? Me digam, além de tramar golpe, desde 2019 que esse golpe está sendo tramado, pessoal. Desde 2019 que eles já sabiam que não iam ganhar a reeleição, eles já sabiam que não iam ganhar a reeleição, e o papo da urna eletrônica já começa lá em 2019, o papo do golpe já pairava no ar desde 2019, e agora no depoimento as figuras vêm dizer que não, que ninguém pensava em golpe, ninguém falava em fraude às urnas. Como assim, pessoal? Assim, de fazer rir, né? E o que o senhor quis dizer quando disse estamos aí desentranhando as relações do PT e do PCC? Não, a Polícia Federal, quem estava desentranhando? Não estava se referindo, eu não estava me referindo a ação nenhuma de ninguém, não tinha ninguém fazendo nada. Eu só estava falando das matérias que saíram na Veja e CNN, né? E por aí vai, né? Ele nunca se reuniu com os acampados na casa da sede do comitê de campanha do PL, e há evidências de que ele participou de uma reunião, né? E o que o senhor faria? Mais na frente vocês vão rir, tá? Então, essa mentira aqui, ó, ele teve reunião, sim, com acampados, e aí vem a questão do golpe, né? Aí entramos na ponta. Em que momento o senhor discutiu com o presidente sobre GLO, estado de sítio ou estado de defesa para a intervenção do TSE e tal? Eu nunca discuti isso com
presidente. Então, ele está sendo desmentido assim, de cabo a rabo aí, pelo que o Freire Gomes também falou, da presença do Torres, e ele disse que nunca esteve com o Bolsonaro em reuniões com os militares. Mas e a minuta golpista que foi encontrada na sua casa? Aí é aquela história que nós já conhecemos. Olha, eu não sei quem entregou no Ministério, não sei quem elaborou, não sei quem redigiu, e deve ter ido parar na minha casa, porque eu levava muitos papéis para lá, sobretudo aqueles que iam ser destruídos. E ela estava lá, quando a Polícia Federal fez a busca e apreensão na minha casa, ela estava lá junto com outros documentos que iam ser triturados. Mas não sei de onde veio, sabe? Não sabe de nada, não tem ideia. Alguém, sabe, o Jabuti colocou a minuta do golpe lá entre os papéis dele, porque ele não tem a menor ideia. Ele também não sabe de nada sobre o monitoramento do Alexandre, embora há evidências de que ele sabia em outros depoimentos, né? Nunca tratou da minuta do golpe com o Bolsonaro. Não tem conhecimento nada disso, que ele até considera aquele documento uma verdadeira aberração jurídica. Bom, nesse ponto está certo, né? Nesse ponto está 100% correto, porque é uma aberração completa, né? Aberração jurídica completa o documento. Porque perguntam para ele se aquilo se sustentava. O GLO, o Estado de Defesa do Estado de Sítio, ele considera uma aberração jurídica. Aquilo que ele defendeu junto aos militares como sendo os sustentáculos jurídicos do Bolsonaro para o golpe, né? E o que o senhor teria feito se tivesse presenciado, então, uma reunião com teor golpista para anular o resultado da eleição, em suma, uma reunião de teor golpista? Eu pediria imediatamente que ele... imediatamente demissão. É um santo, né, gente? É um santo do Paoco. Então, assim, eu não tenho muito a contar sobre o... Não! Foi um show, como disse aqui o internauta, acabei perdendo aqui o comentário dele, dizendo a Tereza show, né? E botou aqui... Mas não, o show é dele. Então é o seguinte, o que acontece com alguém que mentiu tanto? No mínimo tem que ter sua pena agravada, né? Porque a colaboração dele com as investigações foi zero, e além dele não ter colaborado em nada, nunca disse uma verdade, ele mentiu muito, né? Então, eu acho que tem que ter até um agravante de pena para ele, né? Tá aí, portanto, achei que era pertinente trazer esse recorte aqui da 247, bem em seguida que caiu o sigilo. A Tereza Cruvinel trouxe aí esse conteúdo aí do depoimento do Anderson Torres, né, que estava mergulhadíssimo, né? Era uma das figuras centrais ali, era o ministro da Justiça do golpe. Ministro da Justiça do golpe, né, pessoal? Era ele que estava arquitetando toda a parte da legitimação do golpe, inclusive através da esdrúxula minuta, né? Mas assim, o Rodrigo Viana, pessoal, trouxe por alto ali a questão da Carla Zambelli, né? Da Carla Zambelli ter pedido para o comandante da Marinha para ele colocar tropas à disposição do golpe. Vamos ver aqui, nesse trecho aqui, ó, nesse trecho do ICL Notícias aqui, eles analisam com a Juliana Dalpiva essa vinculação da Carla Zambelli neste contexto aí. Tem um outro trecho que eu quero trazer aqui que é importante, segundo o ex-comandante da Aeronáutica, que é sobre a Carla Zambelli, que até ela pressionou de acordo com esse documento. Vamos colocar aqui o trechinho, que é justamente, né, no dia 8/12/22, após a formatura dos aspirantes a oficial da FAB, na cidade de Pirassununga, em São Paulo, o depoente foi interpelado pela deputada federal Carla Zambelli com a seguinte indagação: brigadeiro, o senhor não pode deixar o presidente Bolsonaro na mão. Que, em seguida, o depoente disse: deputada, entendi o que a senhora está falando e não admito que a senhora proponha qualquer ilegalidade. E que o depoente reportou tal fato ao então ministro da Defesa, Paulo Sérgio de Oliveira, e que o ministro reportou ao depoente, que foi abordado pela deputada federal Carla Zambelli, de forma semelhante, ou seja, eles... assim, né? A Zambelli abordou o brigadeiro e o ministro da Defesa, né? Abordou os dois. Conversaram entre eles e tiveram ali, disseram que receberam a mesma abordagem da deputada Carla Zambelli. Ela, inclusive,
postou nas redes sociais a respeito disso, ela se pronunciou, falando que eu não sabia, já vou lendo aqui, eu não sei se a gente já tem essa imagem, mas enquanto isso vou noticiando aqui a respeito disso, porque a Carla Zambelli escreveu nas redes sociais o seguinte: eu não sabia que generais de alta patente aceitavam pressão de uma deputada de baixo clero. Nossas Forças Armadas já tiveram comandantes melhores. Triste, foi o que ela disse. Ela também... Se assumindo como deputada de baixo clero, um pingo de realidade, então, esse pessoal tem. Ela sabe, então, que é uma deputada de baixo clero. Né? Não negou que fez pressão. Não negou. Agora, outro ponto importante para a gente acrescentar aqui a informação é de que o PSOL, né, o partido PSOL, pediu a cassação da Zambelli por pressionar, de acordo com o depoimento, ex-comandante a dar golpe, né? Então, isso já está circulando também, a gente deve ter... Chico. Infelizmente, não vai dar em nada, né? A gente sabe que a comissão de ética da Câmara dos Deputados e nada é a mesma coisa, né? Para alguém ser cassado na comissão de ética tem que ser alguma coisa assim muito explícita mesmo, um crime de gravidade ímpar e muito explícito. Por declarações, ninguém é cassado na comissão de ética. Ninguém, definitivamente. Então, é válido denunciar na comissão de ética? É sim, tu cria ali um incidente político, cria uma notícia, cria uma manchete, como essa aí que o Globo publicou, né? Que o pessoal pediu a cassação, né, da Carla Zambelli. Tu cria uma manchete, cria uma notícia, cria um fato, mas consequências para esse fato não acontecerão. Não, eu ia perguntar o que o Chico achou dessa resposta da Carla Zambelli, porque ela admitiu. Ela admitiu, carimbou, estava lá e fiz a pressão. E lamentou talvez que o brigadeiro tenha contado, né, a pressão dela. Exatamente. Acho que isso que ela lamenta mais. Tenha relatado. Agora, tem a tentativa, claro, de tornar esses generais, ou o comandante da aeronáutica também, um pouco heróis da história. Mas, independentemente disso, eles afundam o Bolsonaro de vez. Acho que esse que é o principal. Né? Eles rifam o Bolsonaro definitivamente. Olha aí o tweet da Zambelli na tela. São dois depoimentos de comandante-chefe da tropa, da força, de cada uma das forças, dizendo que o ainda presidente Bolsonaro, em dezembro do ano passado, depois de Lula eleito democraticamente, insistia em não entregar a rapadura, ficar no cargo. Palavra de comandante de tropa, palavra de comandante de força. Então, óbvio que eles estão tentando sair de herói na parada toda, mas não deixam de ter feito um favor incrível à pátria, à nação, no momento que eles rifam definitivamente o Bolsonaro. E acho que para o povo lá na ponta, né, Chico, Juliana, a gente conversava aqui antes na redação, ele dizia para o povo que está assim, olha um general e um brigadeiro da aeronáutica falando Bolsonaro propôs golpe, sim. Tem um peso, né? Porque não é qualquer um. Tem uma credibilidade popular infinitamente maior do que qualquer coisa. Porque não é o PT falando mais, é o comandante do Exército e o comandante da aeronáutica, né? Não, imagina um comandante dizendo que ia prendê-lo. Sabe, isso dá isso tem um lastro pro povo, assim, é muito importante esse movimento. É importantíssimo. Agora é porque aqui no ICL a gente não vai comer qualquer cascata claro. que sai por aí, que o cara é um super-herói. Então a gente tem que alertar por esse lado também. Claro. Diga, Ju, só reforçando então, o PSOL ele já se adiantou, pediu a cassação do mandato da Carla Zambelli e usou como base do documento o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, o Batista Júnior, à Polícia Federal. Então isso já está sendo utilizado. A casa do Bolsonaro caiu por completo. Por completo. Estes depoimentos aí, e não é à toa que o Alexandre de Moraes libera os depoimentos, né? Retira o sigilo e libera esses depoimentos. Me parece bastante evidente que
que o Bolsonaro está completamente fritado em óleo muito quente, pessoal, muito quente. Mas é importante trazer essa questão do Freire Gomes, do Brigadeiro, o Batista Júnior, né, tentando retirar o corpo fora da cena do crime. Eles também estavam mergulhados no golpe, pessoal. Também estavam mergulhados nesse golpe. E não é à toa que a gente trouxe aqui no começo do programa ali o Rodrigo Viana trazendo as manchetes da grande mídia, né, já tratando esses militares como heróis nacionais, como grandes legalistas, coisa que eles não são. Coisa que eles não são. Porque um militar que recebesse a provocação, uma pressão dessas por parte da Carla Zambelli, não pode ficar com isso para si. É muito sério isso, uma deputada federal cobrando um militar que ele tenha uma atuação golpista e de colocar as tropas na rua em prol de um golpe que está sendo tramado aí nos gabinetes da República. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério, entendeu? Então, assim, a gente não pode entrar nesse discurso e nessa versão narrativa que está tentando ser construída de que só o Bolsonaro queria o golpe. Não, os militares também estavam embarcados e eles só foram destituídos dessa intentona golpista, eles só se convenceram a não aderir ao golpe quando veio o ofício, a mensagem, o comunicado do Pentágono, de Washington, dizendo que, olha, não apoiaremos o golpe. Este elemento foi fundamental para que o golpe não se concretizasse, para que as Forças Armadas se retirassem do golpe, mas não quer dizer que elas já não estavam dentro do golpe, que elas não estavam planejando, que eles não estavam participando de todas as reuniões. Participaram, sim, das reuniões. Como eu disse aqui, o Mauro Cid confirma na sua delação que aconteceram 5 reuniões. Igual aquela que a gente assistiu, que foi liberada as imagens, na qual o Heleno diz ao Bolsonaro que iria espionar a candidatura do Lula no segundo turno, e o Bolsonaro manda ele ficar quieto, inclusive. Teve mais 4 reuniões que nem aquelas. Então, seria até interessante que, não sei se tem vídeo ou não, provavelmente não tem vídeo dessas outras 4 reuniões, né? E de todas essas reuniões, essa cúpula militar participou. Então, definitivamente, eles não vão conseguir tirar o corpo fora da trama golpista. Valdemar Costa Neto também, pessoal. Tem depoimento do Valdemar Costa Neto, vamos ver aqui. Vamos repercutir, trazer um vídeo aqui para a gente repercutir em cima. Também o depoimento do presidente do PL. Esse personagem a gente não tinha citado ainda. Ainda não, mas olha só, o Valdemar... A parte civil do golpe. Isso, né? Exatamente. Ele relatou à Polícia Federal, Rodrigo, Chico, que o Bolsonaro e outros integrantes também do partido insistiram por uma ação para questionar o resultado da eleição no TSE. Então, essa ação tinha como base um relatório de um instituto contratado pelo PL, portanto, pelo partido de Bolsonaro, para analisar as urnas eletrônicas, o IVL, o Instituto Voto Legal. Esse questionamento, com base no relatório do Instituto Voto Legal, no Instituto Voto Livre, né, na verdade, o IVL. É voto legal. É voto legal. O Instituto Voto Legal foi adiante, mas o TSE não aceitou essas argumentações e até aplicou uma multa de 22 milhões e 900 mil reais ao PL. Então, a gente tem esse trechinho aqui do depoimento do Valdemar Costa Neto, que diz: indagado se o documento serviu de base para a ação judicial proposta pelo PL no TSE contestando as urnas eletrônicas, ele respondeu que, após as eleições de 2022, o IVL apresentou um relatório que demonstrava que nas urnas mais novas, numeradas,
o presidente Bolsonaro tinha maioria de votos e nas mais antigas, não numeradas, o candidato Lula possuía maioria de votos. E aí tal relatório foi apresentado ao TSE, que respondeu aos questionamentos e aplicou essa multa aí de R$22.900.000. E tem mais também, o partido insistiram por uma ação. Assim, né, pessoal, o Valdemar Costa Neto, ele fica muito mal, né, nessa história toda, porque constam ali dos depoimentos que a AGU, que os próprios militares, que vários órgãos do governo ali teriam deixado bem claro para o Bolsonaro de que não houve fraude alguma nas urnas. Isso está bem claro ali dos depoimentos. É possível se extrair ali dos depoimentos que havia esses pareceres, que havia esses registros nas reuniões. Então, isso aí deixa muito mal, queima muito também o Valdemar Costa Neto, que entrou com essa ação, sempre é bom a gente lembrar, nos dias seguintes à vitória do presidente Lula no segundo turno, houve essa imposição da multa aí por parte do Alexandre de Moraes de 22 milhões, não à toa 22, né, o número do PL, do partido PL. O Alexandre de Moraes, no dia seguinte ao recebimento da denúncia, ou no mesmo dia, já proferiu a decisão extinguindo a ação por total falta de pressupostos para o prosseguimento da ação, né? Tamanho absurdo, tamanho aventura jurídica que era aquela ação de impugnação do resultado, né, proposta pelo PL, pelo Valdemar Costa Neto, né? Então o Valdemar Costa Neto também fica bem mal com a abertura, com essa quebra de sigilo e com essa demonstração do que há de provas ali dentro, no sentido de que, sim, era de total conhecimento desta cúpula do desgoverno do Bolsonaro, da cúpula golpista, o fato de que não houve fraude alguma nas urnas, de que definitivamente as teses construídas desde lá de 2019, no sentido de que haveria que as urnas eletrônicas poderiam ser manipuladas, toda essa tese aí caiu por terra. Toda essa tese caiu por terra. Vamos dar sequência aqui, pessoal. Ele disse isso enquanto ele estava explicando que ele recebia diversas propostas de golpe, como a própria minuta que foi encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro Anderson Torres. A gente também tem esse trecho, olha que interessante, Rodrigo Escussá, atenção nesse trecho que está em amarelo da declaração dele. Como o pessoal acha que ele é muito valente, meio alterado, meio louco, achava que ele podia dar o golpe. Ele não fez isso porque não viu maneira de fazer. Agora, vão prendê-lo por causa disso? Aquela proposta que tinha na casa do ministro da Justiça, isso tinha na casa de todo mundo. Muita gente chegou para mim agora e falou, pô, você sabe que eu tinha um papel parecido com aquele lá em casa. Imagina se pegam. Fecha aspas. Todo mundo tinha, eu não tinha, você tinha? Todo mundo tinha uma cópia da minuta. Até eu tinha. Eu também não tinha. O Chico Sá e o Rodrigo Viana vão dizer que não tinham, né? Mas, enfim, assim, é a banalização do golpe, né? É a tentativa de banalização de um golpe, né, pessoal? E nós estamos diante disso nesse momento, diante disso. Isso reforça mais ainda a importância da atuação do Alexandre de Moraes liberando esses depoimentos. E agora, pessoal, eu tenho quase certeza, eu ia dizer convicção aqui, mas essa palavra convicção ficou um pouco queimada, né, com os lavajatistas, né, com o Deltan Dallagnol, a convicção, né, mas eu tenho, assim, quase certeza, pessoal, que o Alexandre de Moraes libera esses depoimentos exatamente como uma forma de pressão, de pressionar tanto a Polícia Federal como o Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, no segundo momento, primeiro a Polícia Federal para fazer logo o relatório e o indiciamento de todas as figuras que estiveram relacionadas aí com esses atos golpistas e com essa tentativa de golpe. Tá na hora, tá maduro, como a gente diz aí no meio jurídico, tá maduro o processo para que ele seja relatado e para que a investigação seja encerrada neste ponto. E a gente tem os indiciamentos cabíveis,
a remessa desse relatório ao Ministério Público e no Ministério Público que o Paulo Gonet tenha celeridade na análise desses documentos que receber da Polícia Federal e acrescente outros elementos que ele achar pertinentes para que seja ofertada a denúncia dos responsáveis pelos atos golpistas ao STF. Não, parece que estava sendo distribuído. Não, já falei, né? É um perigo, esquina, né? Você vai na cozinha, de repente se depara com uma minuta do golpe. Uma minuta do golpe, assim, citando Aristóteles, eu ia ficar assustado. Pelo amor de Deus. Tem uma nota curiosa dessa história do Valdemar, é que ele citava sempre um tal de, que ele chamava de gênio de Uberlândia. O gênio de Uberlândia sabe que pode ter fraude na urna, então nessa parte o Bolsonaro pode estar certo. O gênio de Uberlândia que ele se referia é um empresário de tecnologia chamado Laércio Virgílio, e o próprio Laércio Virgílio, que era tido como um gênio da matemática e um especialista em urna eletrônica, vai na Polícia Federal, nessa série de depoimentos, e diz o quê? Não sou gênio em nada. Olha. Não sou gênio de matemática e não entendo de urna eletrônica. Eu apenas tinha um contrato com esse Instituto Voto Legal para dar uma assessoria, mas não sou gênio de Uberlândia. Então, até o gênio de Uberlândia já caiu fora. Engraçado também que... Tá todo mundo tentando pular dessa barca, né, pessoal? Todo mundo está tentando pular da barca golpista. E o Valdemar Costa Neto, ele também disse que não concorda, né, com as suspeitas levantadas pela urna eletrônica e disse que também que ele triturou os documentos que tinham um tom golpista, né? Por isso que não acharam. Mas você viu como foi mudando, quer dizer, o argumento do Bolsonaro foi mudando. Primeiro, o que acharam, lembra que a primeira minuta apareceu na casa do Anderson, do ex-ministro. A primeira, não, isso aí estava lá na casa do Anderson, não sei o que é. Depois foi mudando, me deram, eu imprimi porque eu tenho problema é um documento que me deram lá para eu ler. Problema de vista, tem problema de vista. Estava lá no meu escritório do PL, mas eu não sei o que é. Depois, agora a gente fica sabendo que ele não só leu, como ele discutiu com os chefes militares essa minuta. Aí, como não tem como negar, ele diz, não, a intenção era fiscalizar, né? Não era gerar dúvida. Depois ele vai para a Paulista e diz, não, a gente discutiu sim, estado de sítio, estado de defesa, porque estão na Constituição. Bolsonaro, não está na Constituição o estado de sítio porque você perdeu a eleição. A questão é essa. Essa é a primeira minuta, né? São várias. São várias versões, porque eles foram debatendo, né, mudando. Inclusive, uma delas previa a prisão do Alexandre de Moraes e de outros ministros. Isso. Depois eles enxugaram só, entre aspas, para prender o Alexandre de Moraes. Então não era golpe? Onde está na Constituição que você pode prender o ministro do Supremo porque você perdeu a eleição, Bolsonaro? Não dá, né? Não, o golpe está nu. O golpe está nu, né, pessoal? O golpe está nu, com a revelação desses depoimentos, fica mais clara, cada dia mais clara, as evidências já se transformaram em provas, há todo um conjunto de provas com documentos, com vídeos, né? Há todas as declarações do governo durante os 4 anos do governo, né? Como eu disse aqui anteriormente, desde 2019 que esse golpe vem sendo gestado, né, pessoal, que as urnas vêm sendo atacadas, né? Tudo neste governo, a única coisa que o desgoverno Bolsonaro fez foi tramar golpe durante todo o tempo e destruir as políticas públicas, destruir o serviço público, atacar os professores e servidores públicos. Foi isso que o desgoverno do Jair Bolsonaro fez, né, pessoal? Para fechar o programa, pessoal, eu vou trazer um vídeo aqui do Luiz Greenhalgh, que é um grande advogado aí. Ele vai dizer o que falta para o Bolsonaro ser preso, né, pessoal? Que eu acho que é isso que todo mundo quer saber, né? O que falta para o Bolsonaro ser preso? Vamos soltar aqui, então, o Greenhalgh. Foi convidado do Boa Noite da TV 247 na sexta-feira, quando saiu essa notícia bomba, né, da liberação do sigilo, e ele conversou ali com o Marcelo Lauler, com o Luiz Costa Pinto, a Tereza Cruvinel e o Mário Vitor, todo o pessoal lá da 247. Ele conversou a respeito dos depoimentos todos, foi um longo programa, eu assisti um trecho,
E nesse recorte específico aqui, ele comenta o que falta para o Bolsonaro ser preso. Antes, pessoal, antes de soltar o videozinho, eu vou pedir para quem tá aí deixar a curtida, né? Quem não deixou a curtida ainda, quem não está inscrito no canal ainda, se inscreva, ativa ali o sininho para as notificações, que contribui bastante aí com o nosso trabalho. Quem usa o Instagram, pessoal, deixa eu convidar vocês, ó. Tá aqui o meu Instagram pessoal, aqui tá registrado, ó, o LC Portinho, e o Instagram da Voz Trabalhadora, que tá crescendo bastante aí, estamos chegando em 5.000 inscritos lá na Voz Trabalhadora, né? E tá crescendo, tá ficando bonito lá. Mais um canal de voz, né? De voz para a classe trabalhadora, Voz Trabalhadora no Instagram também. Vamos ouvir aqui o Greenhalgh, o que tem a nos dizer aí sobre essa grande questão do momento. Quando Bolsonaro será preso? Bolsonaro ser preso? Ó, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu acho que o destino será esse. Agora, falta um pouco de paciência. Falta um pouco de paciência. Por quê? Porque nós temos que fazer, nós não, o Supremo está fazendo, mas nós temos que ir apoiando o Supremo na investigação, tá certo? O ministro Alexandre de Moraes, na minha opinião, tem sido o principal fiador deste processo democrático que a gente tem, tá certo? E acho que ele tem tido coragem, acho que ele tem passado sufoco todos os dias, recebido ameaças, mas ele tem uma trilha e vai perseguindo essa trilha e é um homem de coragem. Então, o que eu estou pensando? Acho que, como eu disse no início, acho que o Freire Gomes e o Batista Júnior puseram uma pá de cal na vã esperança do Bolsonaro de não ser indiciado. Vai ser indiciado, ponto. E vai ser indiciado por crime de organização criminosa, vai ser indiciado por uma série de coisas, ponto. Acho que está faltando um link entre essas tramas urdidas no Palácio do Alvorada, no Palácio, no Ministério da Defesa, tá certo? No Planalto, essas coisas foram feitas, tem que haver um link direto, comprovado, com os fatos do dia 8 de janeiro. Acho, objetivamente, Mário, o que falta para ele ser preso? Eu acho que falta o link da participação dele na explosão dos atos do dia 8 de janeiro. Se tiver isso, ele será preso. E não só ele, hein? E não só ele, outros. Se a gente tiver uma informação que esse Anderson Torres esteve junto com eles nos Estados Unidos, se a gente tiver alguma coisa que jogue o Bolsonaro na instigação, na emulação, tá certo, dos atos do dia 8 de janeiro, ele será preso. Esse Anderson Torres vai ser preso mesmo, não tem problema nenhum. Agora, ele já tem... O Anderson Torres já foi preso, está com tornozeleira. Eu não concordo muito com o Luiz Eduardo. Acho que não falta isso, sabe? Acho que o momento do Bolsonaro ser preso, até falei isso em outro vídeo aqui no canal, já passou. Foi o momento da convocação da manifestação da Paulista. Eu acho que ali era uma incitação que o Jair Bolsonaro fez, incitação antidemocrática, tá? O sujeito que está sendo investigado por tentativa de golpe, por atentado contra a democracia, ele não pode fazer uma convocação desse tipo para que o povo saia às ruas para fazer manifestação. Eu acho que ali era o momento. Agora, esperar que exista algum documento, algum áudio, alguma coisa de que o Bolsonaro deu a ordem para o povo ir para a Praça dos Três Poderes, isso não vai existir, pessoal. Isso não vai existir. É aí que eu discordo um pouco do Luiz Eduardo. Condições de ser preso, mas eu estou falando sobre o Jair Bolsonaro, tá certo? Tereza. E tem que ser muito bem fundamentada uma prisão, porque veja só, a situação que a gente... Isso sim, isso sim. Aqui eu concordo plenamente com o Luiz Eduardo. Não pode ser uma coisa assim... E não será, porque senão Alexandre de Moraes já teria dado essa ordem, entendeu? O Alexandre de Moraes está esperando, está tendo paciência, que é o que o Luiz Eduardo falou, tem que ter paciência. Acho que ele está esperando o momento adequado e
ali batendo o bolo, né? Batendo o bolo. Acho que esses depoimentos têm engordado bastante essa massa do bolo. Acho que esses depoimentos são muito importantes. Espírita, não sei das quantas, tá certo? Lá na Avenida Paulista. Foram milhares, tá certo? Eu vi 6 quarteirões da Paulista, tá certo? E as pessoas que são bolsonaristas, elas não querem discutir política, elas não querem discutir quem tem razão, elas não têm proposta para o país, elas não têm um projeto de país, elas não têm nada. Elas, por mais que você mostre o que eles fizeram, aqueles caras foram lá na Avenida Paulista agora. O cara vendeu joias, o cara é responsável por metade das mortes no Covid no Brasil, quase 300 mil podiam ter sido evitadas. O cara falsificou, era um hipócrita que dizia que não tomava vacina, Quando fugiu para os Estados Unidos, toda a família tomou vacina, ele tomou vacina e falsificando, tá certo? A vacina, os atestados. Ele mandou vender joias. Esse cara já fez de tudo, tá certo? E tem seguidores na Avenida Paulista abraçando ele. Que história que é isso? Isso é um fenômeno que a gente precisa. Então, qualquer coisa que tenha que estabelecer um mandado de prisão contra ele tem que ser muito, muito bem fundamentado, para que a gente tenha condições, tá certo, de resistir às solturas e às pressões para a soltura dele. Tá aí, pessoal. Achei que... Eu confesso que eu não tinha visto o vídeo do Luiz Eduardo Greenhalgh, eu trouxe mais pelo título, né? Que diz ali na capa, diz o que falta para o Bolsonaro ser preso, né? E eu discordo do que ele falou, acho que não é isso aí que falta. O que falta é o rito do processo, pessoal. Assim, é bom sempre a gente entender, né? Que para a prisão preventiva existem uma série de requisitos. E esses requisitos não foram preenchidos, no entender do Alexandre de Moraes, que é o relator. Como eu disse, um dos requisitos, na minha opinião, era o perigo que o Bolsonaro estava colocando, um grande risco na sociedade ao convocar a manifestação da Paulista. Ali, eu acho que a gente tinha um requisito para que a prisão fosse decretada. Não foi ali? Bom, passou. Agora o processo vai ter que andar. O que falta? Agora eu vou tentar responder aqui. Processualmente, o que falta? Falta o relatório final no inquérito da Polícia Federal. Esse relatório tem que ser confeccionado, assinado, bonitinho e encaminhado com os indiciamentos de todos os responsáveis individualizados. A Polícia Federal vai ter que nomear ali as pessoas. Jair Bolsonaro fez isso, e cometeu tal e tal crime. As provas estão aqui, página tal do inquérito. Cada pessoa que esteve envolvida e que a Polícia Federal entenda que tem alguma responsabilidade e praticou algum crime, vai ter que ser individualizada ali. A conduta e o crime em potencial que teria sido praticado com os indiciamentos. Esses indiciamentos são encaminhados ao Ministério Público, o Ministério Público recebe, vai examinar e vai fazer a denúncia. Então, nós dependemos ainda desses dois momentos centrais. O indiciamento final, o indiciamento, que é o relatório, indiciamento pela Polícia Federal, o encaminhamento desse indiciamento para a PGR, Procuradoria-Geral da República, a formulação da denúncia pela Procuradoria, o encaminhamento do processo ao Supremo Tribunal Federal. Então, são esses dois momentos fundamentais para que a denúncia chegue ao Supremo, para que o processo ganhe uma capa, digamos assim, e aí sim o Bolsonaro e todos os outros responsáveis que forem indiciados pela polícia e denunciados pelo Ministério Público começarão a ser processados. Aí nós teremos o rito do processo. Nós teremos oitiva de testemunhas no processo judicial. Aí já é um outro momento. Nós teremos mais um grande rito processual aí. Talvez a denúncia possa já vir com um pedido de prisão preventiva. Pode acontecer. Não acredito,
Não acredito nisso, mas pode. É uma possibilidade jurídica que está aí colocada. Então, em resumo, pessoal, eu tenho dito nos meus espaços, tenho sido franco. A prisão de Bolsonaro não acontece tão cedo, nem o julgamento. Eu acredito que esse julgamento de Bolsonaro ficará para 2025. Porque o processo ele tem um rito demorado. Tem apresentação de defesa, vai ter um inquérito, a inquisição. O Bolsonaro vai ser inquirido no processo judicial também. Todas as testemunhas que prestaram depoimentos na fase de investigação poderão ser chamadas novamente no processo judicial. Então vocês vejam que pode demorar um bom tempo esse processo. Pode demorar um bom tempo. E é nessas circunstâncias que a gente está então, pessoal. Certo? Espero que tenham gostado aí do programa. Fizemos aqui com muito carinho, tentamos trazer as informações aí para vocês. Desejo a todos aí uma boa semana. Valeu, pessoal. Tchau.